Nesta segunda edição do Mosaico, teremos o nosso primeiro segmento de notícias que procuraremos manter através do programa. Dentro do possível, tentaremos encontrar notícias de interesse para a comunidade, mas os meios são escassos e desde já pedimos desculpas por quaisquer falhas que venham a ocorrer. Convosco, hoje, Jorge Morgado Ferreira e Fernando dos Santos Pereira. Não houve na passada quinta-feira qualquer alteração na taxa de juro cobrada pelo Banco do Canadá aos bancos comerciais, a chamada Prime Rate. Esta continua, tal como na semana anterior, nos 9,98% e prevê-se que não se verifiquem mudanças significativas nos tempos mais próximos. Sem mudanças significativas previstas, encontra-se também a situação económica. As notícias divulgadas na semana que findou não foram nem alarmantes, nem encorajadoras. O orçamento, que será divulgado no próximo dia 15 de fevereiro, não promete trazer medidas drásticas de combate ao desemprego, que continuará a manter-se ao nível elevado que lhe conhecemos nos últimos tempos. Entretanto, o Primeiro-Ministro embarcou para mais uma etapa na sua iniciativa de paz. Desta vez, foram 3 países de leste a recebê-lo, nos quais não se inclui a Rússia, provavelmente devido à misteriosa doença do seu dirigente máximo, Andropov. Até agora, muita conversa e boas intenções, mas nada de medidas concretas. Em Calgary, as únicas notícias agradáveis têm sido a do Chinook, que tem proporcionado temperaturas amenas para o mês em que nos encontramos. Nem os Jogos Olímpicos, com todas as atividades que envolverão, parece poderem mudar a situação da crise que se verifica nas 2 maiores indústrias desta cidade, a da construção e a dos petróleos. O desemprego é elevado e mais desemprego está iminente no setor camarário. Como medida de consolação, resta-nos o facto de que a contribuição predial não aumentará mais que 5 ou 6% este ano. Lá, tal como cá, continuam os problemas na indústria da construção civil. A concessão de créditos, além de difícil, é demasiado custosa para que constitua um incentivo à habitação própria. Um anteprojeto de lei recentemente apresentado sobre arrendamento parece não vir a ter o efeito estimulador que se pretendia. Assim, embora se prevejam 3 regimes de arrendamento, renda apoiada, condicionada e livre, a renda livre não tem o significado que a palavra indica. Renda livre significará que senhoria e inquilino estabelecem livremente a renda inicial, mas a partir daí esta será atualizada por coeficientes fixados pelo Governo. Além disso, no regime de renda livre, a contribuição predial poderá sofrer agravamentos que poderão elevar a sua taxa até aos 25%. Parece-nos que ainda não será desta que passaremos a ter completa liberdade contratual para novos arrendamentos que poderiam possibilitar a saída do marasmo em que se encontra a indústria da construção no nosso país. Portugal continua a não apanhar o passo da Europa. A leste o sistema é diferente e a oeste o sistema é igual, mas os números é que não. Enquanto que na Europa Ocidental a inflação passou de 10,5% em 1982 para 8% em 1983, em Portugal passou de 22% para 25,5%. Isto é, de grande que já era, ainda por cima subiu. Como em 83 não se pode culpar o petróleo, crê-se que a causa foi a correção da dívida pública e da dívida externa. Para 84, as previsões não são otimistas, sendo possível que a taxa de inflação suba acompanhada de nova desvalorização do escudo. Só nos resta realmente a consolação de nos compararmos com o Brasil. Continua a subida do dólar americano contra as principais divisas estrangeiras. Por vezes não parece haver justificação, mas a verdade é que de há 2 anos para cá a tendência altista do dólar não tem sofrido alterações. Atrás do dólar americano continua o canadiano, que se cotava recentemente no nosso país a cerca de 108 escudos. Portugal e Espanha podem ainda este ano tornar-se membros da CEE. As negociações da adesão deverão ficar concluídas até setembro. Dos 3 países mais importantes da CEE, que são a Alemanha, a França e a Inglaterra, receava-se mais a posição da França, que será afetada na questão dos produtos agrícolas e mais marcadamente pela concorrência da Espanha. Contudo,
devido às novas ideias do atual presidente francês, François Mitterrand, é este país o primeiro a querer resolver o assunto até fins de 84. Esperemos que agora a Inglaterra e a Alemanha não apareçam com novos problemas. Este foi um resumo de notícias do programa Mosaico para a comunidade portuguesa de Calgary. O arquipélago dos Açores, situado em pleno Oceano Atlântico, dista a cerca de 1.500 km das costas portuguesas e 4.000 km de Nova Iorque. Com uma superfície de 600 km, o seu ponto mais alto, a imponente silhueta do Pico, ergue-se a 2.351 metros acima do nível do mar. Pérolas disseminadas nas águas atlânticas, as 9 ilhas, dispostas em linha do noroeste ao sueste, estão ligadas por um pedestal basáltico de 1.500 km de profundidade, testemunha da sua origem vulcânica. Embora semelhantes em múltiplos aspectos geográficos, as ilhas têm um cunho próprio no que se refere ao quadro de vida. Cada uma delas exibe sua pitoresca particularidade, tanto na diversidade da paisagem como da cultura e das tradições. Uma temperatura eternamente primaveril e um solo fértil tornam paradisíacas as condições de vida no arquipélago. No entanto, o grande número de ilhas, suas pequenas dimensões e a distância considerável que as separa dos mercados continentais obstam seriamente ao seu desenvolvimento económico. Constantes alterações e adaptações foi por isso necessário fazer à estrutura económica local no decorrer dos séculos, de maneira a atingir os melhores resultados em tão estrito campo de manobras. Quando foi avistada pela primeira vez a silhueta das ilhas, a história é obscura a tal respeito. Além de Platão, que descreve o desaparecimento do reino da Atlântida para além das colunas de Hércules, o escritor romano Plínio, o Antigo, fala na sua Naturalis História das ilhas Pelu, Vialia e Caprária, que poderão muito bem ser São Miguel e Santa Maria. Outra indicação é dada pela pena ilustre de Plutarco, na biografia do experimentado Mariante, que foi sertão. Ele cita as Ilhas Atlânticas, esta é a primeira descrição dos Açores, revelando uma espantosa exatidão. Que impressão terá causado este mundo insular atlântico aos primeiros pobladores que ali aportaram com suas famílias para iniciarem uma nova existência? Suas embarcações evitaram escolhos traiçoeiros em demanda de uma baía na qual pudessem lançar ferro. O desbravamento começa nas regiões costeiras de mais fácil acesso, mas a progressão é dificultada pela vegetação luxuriante. Como anotou Gaspar Fortuoso, cronista açoriano, aquelas gentes não exigiam mais do que uma simples cafua, uma pequena cabana coberta de colmo em guisa de abrigo. Em certas regiões, as grutas serviram mesmo de primeira habitação. Passo a passo, o homem foi edificando o seu quadro de vida. As primeiras sementes são lançadas à terra desbravada. Surgem terraços cultivados nas encostas abruptas. Lá onde a erosão ameaçava destruir a mata, sebes evitam que a enxurrada arraste a terra cultivável. Muros protegem a plantação contra a agressão dos ventos salinos. Os animais trazidos são da maior utilidade. Da lá dos carneiros e do couro dos bois fazem-se roupas e calçado resistente. A criação porcina melhora o sustento da comunidade. Lenda e miticismo, eis as duas razões que levaram o homem à procura da origem do arquipélago. Os homens da Idade Média estavam possuídos pelo desejo de encontrar uma ilha paradisíaca na imensidão do Atlântico. Animados pelo espírito da descoberta, eles dirigiram os barcos por mares desconhecidos até remotas paragens. Não era a esperança de deixar um novo Eldorado, com condições ideais de vida entre a vegetação exuberante, um subsolo riquíssimo que os impelia. O povoamento das 9 ilhas dos Açores mostrava já grandes progressos quando se levanta o rumor, apoiado aliás na indicação de uma antiga portulana, da existência de uma 10ª ilha. Vários navegadores intérpretes atrevem-se a procurá-la. João da Fonte esbanjou toda a fortuna em vastas tentativas para encontrar a ilha misteriosa. No próximo programa vamos continuar a falar sobre os Açores, sendo São Miguel, a Ilha Verde, a escolhida, com apresentação de fotografias e possivelmente entrevistas.
Portugal, mas nenhum do continente. Somos todos de Portugal, mas nenhum do continente. Vou começar por o Guilherme, que nasceu na terceira. Vou começar por o Guilherme, que nasceu na terceira. É a ilha das Torradas, onde há festa e brincadeira. É a ilha das Torradas, onde há festa e brincadeira. É São Miguel e a terceira, ilha do Pico e da Madeira. É São Miguel e a terceira, ilha do Pico e da Madeira. Vou falar no viola baixo, que se chama José Melo. Vou falar no viola baixo, que se chama José Melo. Veio de uma ilha tão linda, aquela que se chama São Miguel. Veio de uma ilha tão linda, aquela que se chama São Miguel. O pico é a mais alta, e foi lá onde o Carlos nasceu. O pico é a mais alta, e foi lá onde o Carlos nasceu. Ele sabe tanto instrumento, que nem sei como ele aprendeu. Ele sabe tanto instrumento, que nem sei como ele aprendeu. É São Miguel e a terceira, ilha do Pico e da Madeira. É São Miguel e a terceira, ilha do Pico e da Madeira. Agora vamos à Madeira, dançar o nosso bailinho. Agora vamos à Madeira, dançar o nosso bailinho. Pois foi lá onde eu nasci, na freguesia de São Martinho. Pois foi lá onde eu nasci, na freguesia de São Martinho. Eu vou dar por terminado e relembrar de tudo antes. Eu vou dar por terminado e relembrar de tudo antes. Aqui vai um abraço do conjunto dos imigrantes. Aqui vai um abraço do
pontos nos is de que hoje apresentamos a primeira edição pretende ser uma rubrica de comentários sobre acontecimentos que, na opinião do seu autor, sejam de interesse para a comunidade portuguesa de Calgary. Os comentários a inserir não serão passivos e não constituirão apenas uma descrição factual dos acontecimentos. Tentarão ser críticos de uma forma construtiva e tentarão constituir objeto de discussão que introduza maior vitalidade nas relações comunitárias. A rubrica Os Pontos nos Is não representará em tempo algum uma crítica a pessoas ou organizações, mesmo que elas tenham proporcionado os acontecimentos comentados, e é nesse sentido que deve ser encarada. É evidente que uma rubrica deste cariz não está livre de interpretações menos corretas, mesmo com todo o cuidado que procuraremos ter na sua preparação. Pensamos, no entanto, que os benefícios a colher suplantam os possíveis riscos de más interpretações ou a alternativa de uma narrativa despida de qualquer interesse. Por isso decidimos dedicar-lhe o nosso esforço, que consideraremos compensado se conseguirmos eliminar apatias que neste momento entravam a intensificação das relações comunitárias. A rubrica de hoje tem por título De Curta Memória. Vem isto a propósito da última Assembleia Geral da Portuguese Society of Calgary, realizada no passado dia 14 de janeiro. Tinha esta reunião como objetivo, tal como as que se têm realizado em anos anteriores por esta altura, a apresentação aos sócios das atividades da direção cessante e a eleição de novos corpos gerentes para o ano de 1984. Tal como anos anteriores, também, desta vez, os sócios se deixaram vencer pela apatia, dado que apenas pouco mais de 50 sócios, ou seja, muito menos de metade, se dignaram a comparecer. Também, tal como em anos passados, o civismo esteve ausente em algumas intervenções e a condução da reunião esteve longe da perfeição, o que também não constitui qualquer novidade. Não são, no entanto, esses os factos que abordaremos no nosso comentário de hoje. O que pretendemos comentar é a forma, quanto a nós, ingrata e injusta, como foram tratados os elementos da direção cessante. Ingrata porque nos parece merecer pelo menos um certo apoio quem tem ou teve a coragem de meter ombros a uma tarefa que a maior parte de nós evita, a direção de uma organização como a Portuguese Society of Calgary. Injusta porque nos parece que, ao contrário da generalidade dos comentários ouvidos na reunião, a atividade da direção cessante não teve apenas aspectos negativos. Não há dúvida que cometeram erros. Não há dúvida que não existiu no ano de 1983 um controle perfeito sobre as receitas ou despesas, mas controle perfeito não tem existido também em anos anteriores. Não há dúvida também que se chegou ao fim do ano com uma situação deficitária nunca verificada em anos anteriores. E, por fim, não há dúvida que se não fosse a boa vontade de uns poucos sócios a providenciar fundos, o montante elevado das dívidas poria em causa a própria sobrevivência do clube. É claro que isto são aspectos negativos, são erros que convém discutir e apreciar numa Assembleia Geral para que se tomem medidas concretas que permitam no futuro contribuir para a sua solução e evitar a ocorrência de situações semelhantes. Mas como alguém diria, errar é humano, mas para se criar uma situação catastrófica sem possibilidades de solução, é indispensável a ajuda de um computador que, felizmente, a direção cessante não tinha ainda adquirido. Adquiriu ou construiu, no entanto, outras coisas. Adquiriu uma vontade férrea de manter nas instalações do clube uma limpeza impecável e um ambiente de civismo. Adquiriu o gosto, a todos os títulos louvável, de manter um escritório limpo e organizado, como não tinha até então sido visto. Construiu umas instalações que não têm quaisquer semelhança com as instalações de anos anteriores e que não envergonham os portugueses que aqui vivem. Instalou 2 casas de banho decentes, um palco e persianas nas janelas. Um novo bar e uma nova cozinha. 2 televisões e uma máquina de café. Adquiriu novas cadeiras e mesas, reforçou entradas. Enfim, remodelou o clube de alto a baixo com a ajuda preciosa dos sócios que a simpatia dos elementos da direção com certeza conquistou para o seu lado. Patrocinou um clube de futebol e este programa de televisão. Originou um grupo folclórico, proporcionou festas interessantes e momentos de alegria durante a maior parte do ano. Manteve uma política de relações públicas a um nível e de uma intensidade nunca antes alcançada. E parece-nos que ninguém duvidará que isto serão fatores positivos, apesar numa apreciação das atividades do clube de 1983. Parece-nos que ninguém duvidará que se houve erros cometidos pela direção cessante, houve também um esforço no sentido de melhorar e engrandecer a vida comunitária portuguesa, o qual merece a nossa gratidão. Parece-nos também
que ninguém duvidará que os elementos da direção de 1983 são sócios em que nós, ou outros sócios como nós, depositámos a confiança que apenas há um ano atrás levou à sua eleição. São sócios que poderiam ser demitidos durante o ano através de uma Assembleia Geral Extraordinária, caso a maior parte dos sócios estivesse descontente com a sua atuação. Quer isto dizer que reconhecemos o esforço levado a cabo pela direção que agora terminou o seu mandato e que lhe dedicamos o nosso respeito. Quer isto dizer que não temos dúvidas que tanto a direção cessante, como a direção eleita, como as direções anteriores, são grupos de sócios que, tal como nós, pretendem fazer da Portuguese Society of Calgary uma organização que sirva os interesses da comunidade portuguesa desta cidade. Não temos dúvidas que, além de nós, são sócios que puseram mais esforço que a generalidade dos sócios na persecução do bem comum. Não temos dúvidas que, só por esse facto, não merecem ser tratados como réus num tribunal onde não existe a defesa. Não temos, finalmente, dúvidas que, depois de todas as dúvidas, não duvidamos de que é bem curta a memória das pessoas. Queremos, por fim, aproveitar esta oportunidade para daqui enviarmos à direção eleita os nossos desejos de sucesso, que aproveitem a experiência dos erros cometidos no passado, que continuem a dinamizar a Portuguese Society of Calgary como núcleo da comunidade portuguesa desta cidade, que tenham a apreciação e o respeito que merecem, são os votos sinceros do programa Mosaico. Notícias da comunidade. Realizou-se no passado dia 14 a Assembleia Geral da Portuguese Society para a apresentação de contas que foram aprovadas e eleição de corpos gerentes. Como não houve candidaturas, foi por nomeação indigitado presidente o Sr. Rodivaldo Figueiredo, que ontem à noite, na sede do clube, apresentou os restantes elementos da sua direção. Por outro lado, há o movimento de recolha de assinaturas de sócios para que se efetue o mais breve possível uma Assembleia Geral Extraordinária, não só por causa do futebol, que, segundo dizem, a nova direção não quer suportar, assim como de outros assuntos de interesse para a coletividade. Desporto. O clube português soma e segue. No primeiro jogo do campeonato da primeira divisão do Indoor Soccer, disputado sexta-feira passada, o Sports Clube venceu o Croatian por 4-2. Neste jogo, o jogador Alberto Simões teve de ir para o hospital com a canela fraturada. Com certeza estará inativo cerca de 2 meses. O próximo jogo realiza-se domingo, dia 5, contra os Rangers, às 6 horas da tarde. Entretanto, aceitamos quaisquer sugestões que possam contribuir para melhorarmos o nosso programa. Escrevam-nos para o programa de televisão Mosaico, P.O. Box 354, Station M, Calgary, T2P2M7 e digam-nos a vossa opinião. A terminar este programa, apresentamos o conjunto Os Imigrantes de Toronto, que viram há pouco e que esteve em Calgary há relativamente pouco tempo. Nos Açores que eu te amei e dei o meu coração e nunca mais te vi, amor. Agora outros amores viverão em ti. Eu segui o meu caminho, louco de paixão e dor. Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar um só momento de amor a quem te ama. Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar um só momento de amor a quem te ama. Por onde tu andares, nunca esquecerás assim, porque esta canção é fruto de um amor sem fim. Será que algum dia voltarás a mim para dar o teu eterno amor?
tão puro como a flor e o luar. Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar só um momento de amor a quem te ama. Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar só um momento de amor a quem te ama. Nunca esquecerás assim, porque esta canção é fruto de um amor sem fim. Será que algum dia voltarás a mim para dar o teu eterno amor, tão puro como a flor e o luar? Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar só um momento de amor a quem te ama. Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar só um momento de amor a quem te ama. Foi lá nos Açores que eu te amei e dei o meu coração e nunca mais te vi, amor. Agora outros amores viverão em ti. Eu segui o meu caminho, louco de paixão e dor. Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar só um momento de amor a quem te ama. Açoriana, 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 já não tens tempo de me dar só um momento de amor a quem te ama.